Antes de um clássico na Luz, tudo ficou na mesma. Benfica e Porto, os rivais que se vão defrontar, venceram ambos, assim como o Sporting e também o Braga. Eu sou o Diogo Pombo, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast onde fazemos por descomplicar o futebol. Tenho comigo, como sempre, o Rui Malheiro. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. E o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Diogo, Rui. Um grande abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E vamos então já para Barcelos atacar o jogo mais recente desta jornada. Numa das deslocações mais complicadas que se pode ter neste campeonato, o Benfica venceu por 2-1 em casa de um Gil Vicente que mostrou o que é, esta época, jogar a Gil, sobretudo na segunda parte. Com golos de António Silva num canto e Andrea Sheldrup, os encarnados conseguiram uma importante vitória contra a equipa de César Peixoto antes de receberem o Porto, na Luz. Rui, o que explica a supremacia final do Benfica neste jogo? O Benfica acabou por ser melhor que o Gil Vicente. No entanto, foi um jogo complexo. Podia ter acabado com um empate, mas o Benfica acabou por produzir, do meu ponto de vista, em termos de eficácia até, mais do que o Gil Vicente, e acabou por ser esse claramente o fator diferenciador. Vejamos que o Gil Vicente entrou forte nas duas partes, quer na primeira, quer na segunda. Até terminou o jogo com mais remates à baliza do que o Benfica. No entanto, há um ponto que me parece importante, é que dos 13 remates que o Gil Vicente fez, 8 foram de fora da área, o que mostrou algumas dificuldades da equipa do Gil Vicente em entrar na área encarnada. É certo que o Benfica não rematou tanto, rematou 11 vezes, mas 7 foram dentro da área e foram aí que aconteceram as grandes oportunidades que o Benfica teve durante o encontro. Voltando um pouco atrás, os primeiros 15 minutos eu creio que ficam marcados pela entrada agressiva do Gil Vicente, principalmente a explorar o corredor esquerdo. Há uma ótima saída logo do Conan, logo aos 2 minutos, lançando o Moreira, e o Moreira protagonizou uma ótima diagonal da esquerda para o meio, e obrigou o Trubin a uma das 4 defesas que acabou por fazer, mas principalmente 3 que acabaram por ser determinantes também para o desfecho. Creio que o Benfica, a partir dos 15 minutos, torna claramente o jogo mais equilibrado e com um certo ascendente sobre o adversário. Passou muito pela capacidade que o Benfica teve para explorar os corredores laterais, mais à direita, com o Dedic a estar em bom plano, mas a verdade é que as melhores combinações acabaram até por surgir do corredor esquerdo, com boas combinações entre o Dal, o Sheldrup, e o Sheldrup a ter mais uma vez, um papel muito importante na criação, a buscar o Dal, que depois acabou por fomentar várias situações, até uma delas de finalização do próprio lateral. Mas a verdade é que as grandes oportunidades do Benfica, que surgem no seu pico ofensivo, diria ali entre os 32 e os 34 minutos, cá está a tal oportunidade desperdiçada pelo Dal após combinação com o Sheldrup, depois também mesmo outra insistência do Dal, que acabou por redundar num cruzamento à direita, e aí a combinação foi entre o Dedic e o Rafa, e permitiu ao Sheldrup finalizar ao segundo posto, uma finalização bloqueada pelo Zé Carlos, que deu em pontapé de canto, e é desse pontapé de canto que acaba por surgir o gol do António Silva, o canto batido pelo Oshnes, o papel muito importante do António Silva a conquistar a bola mais na zona do segundo posto. Pavlidis e o Boato pareceram atacar o lance, mas creio que isso não é suficiente para não colocar aqui um sinal negativo na exibição do Lucão. Mais uma vez, já tinha sido assim diante do Estoril, que me parecia ter todas as condições de fazer melhor. E até ao intervalo, a melhor oportunidade também voltou a pertencer ao Benfica. Mais uma vez, a exploração do corredor esquerdo através do Sheldrup em combinação com o Dal, e depois a finalização repartida, se quisermos, entre o Boato e o Pavlidis,
com a bola a bater no ferro. Segunda parte, o Gil Vicente volta a ter a tal entrada muito forte, mas desta vez a conseguir chegar com mais qualidade à zona de finalização. Creio que a saída do Washington aos 50 minutos por lesão acabou também por ser determinante para essa entrada da equipa do Gil Vicente. A equipa do Benfica estava mais desorganizada, sofre o golo aos 51 minutos e é importante referir que, mais uma vez, o Gil Vicente, através de um lançamento lateral, consegue chegar à zona de finalização e com êxito. É um lançamento lateral do Luís Esteves, que não esperou pelo Santi Garcia para o Santi Garcia buscar o lançamento longo, e numa combinação do Luís Esteves com o próprio Santi Garcia, sai o cruzamento ao primeiro poste, e creio que aí o Héctor Hernández a mostrar claramente a sua capacidade para ser letal dentro da área, mas também a aproveitar, do meu ponto de vista, alguma limitação do Otamendi na abordagem ao lance, deixa-se antecipar e, sobretudo, acaba por encostar a bola para o primeiro poste, o poste mais próximo do Trubin, que acabou por não ter aí o papel deliberativo que poderia ter tido. A verdade é que depois ainda o Gil Vicente tem uma ótima oportunidade de um canto à esquerda, mais uma vez Héctor a finalizar de cabeça e o Trubin a voltar a evidenciar-se, e creio que depois, a partir dos 60 minutos, há claramente um ascendente do Benfica em busca da reação ao facto do Gil Vicente ter conseguido o empate. A equipa particularmente destacou-se por uma pressão alta mais agressiva, que também dificultou a capacidade do Gil Vicente para sair desde trás. Há uma primeira ameaça no lance em que o Sheldrup acaba por ser lançado pelo Pavlidis e faz um cruzamento remate que sai na zona do segundo poste, mas depois acaba por conseguir fazer o golo, e mais uma vez Sheldrup a ter um papel determinante, com remate cruzado e a bola mais uma vez também a entrar no poste mais próximo do guarda-redes, e sobretudo destacar aí que o Benfica conseguiu uma jogada pelo centro-direita, com o Dedic a buscar o cruzamento para o Rafa, e há um corte bastante infeliz do Facundo Cáceres que permitiu ao Sheldrup fazer o golo. Creio que a partir daí o ascendente passou a ser óbvio da equipa do Gil Vicente. O Benfica praticamente deixou de conseguir atacar e sobretudo de chegar às zonas de finalização. Há duas oportunidades para o Gil Vicente, a primeira do Joelson por volta dos 80 minutos e depois finalmente ao minuto 90 a grande oportunidade, uma jogada desenrolada pelo corredor direito, mais uma vez a capacidade do Gil Vicente para explorar o corredor direito, foi assim no lance do 1-1, e o tal passe atrasado para a zona de finalização, que permitiu um remate do Conan de fora da área e o Trubin a ser manifestamente deliberativo, a conseguir uma grande defesa. Podia ter sido aí o empate do Gil Vicente, mas a verdade é que, se olharmos para todo o global do jogo, a equipa do Benfica conseguiu ser letal nos momentos em que teve ascendente e com isso acabou por justificar a vitória, mas volto a dizer, o jogo podia ter caído para o Benfica, da mesma forma que também podia ter terminado empatado. Tomás, pegando neste ascendente que o Rui mencionou do Benfica, que aconteceu ali mais ou menos a partir da hora de jogo, onde é que a equipa de José Mourinho foi buscar esse crescimento na partida? Parece-me que esse período do Benfica teve mais corredor central. Por exemplo, na jogada do gol é o Rafa, que baixa e faz a variação de flanco e depois acompanha a jogada para entrar na grande área, como há outra jogada do Pavlidis em que baixa e consegue depois lançar o Sheldrup. Por isso os dois avançados tiveram mais jogo nas costas dos médios do Gil Vicente, e isso na primeira parte praticamente não aconteceu, tanto que vimos um Benfica a recorrer muito à bola longa, com sérias dificuldades para conseguir jogar de forma limpa pelo corredor central e a atacar principalmente pelos corredores laterais. Vieram daí as melhores jogadas do Benfica, quer com o Dedic em condução, embora com alguns problemas na definição no último terço, e pelo Dal, que está a ser um lateral cada vez mais participativo em termos de desmarcações, e isso é fundamental para Sheldrup. A primeira meia hora de Sheldrup não é muito boa, na segunda parte também não está propriamente num nível deslumbrante, e eu acho que esta é a melhor notícia para o Benfica, que Sheldrup já não precisa de fazer uma nota 10 para marcar o golo que dá a vitória ao Benfica, e isto é sinónimo de confiança, naturalmente. E percebendo as declarações de José Mourinho, que elogiou muito o jogador, mas diz que não é o mesmo desde que o encontrou quando chegou à Luz, certo, e acredito que José Mourinho terá uma visão ponderada sobre o crescimento de Sheldrup, mas os jogadores dão aos treinadores aquilo que os treinadores dão aos jogadores, e nunca Sheldrup teve esta sequência, nem com Bruno Lage, nem com José Mourinho.
até estes últimos tempos, sendo claramente a grande figura da equipa a todos os níveis, no passe, na criação dos equilíbrios e agora também a dar 3 pontos importantíssimos antes do clássico. Não foi um grande jogo em termos de espetacularidade ofensiva, foi um jogo muito equilibrado a nível dos duelos, pelos dois blocos médios que dificultaram muito a progressão de um lado e do outro, com alguma influência dos laterais. Um dos melhores, se não o melhor do Gil Vicente, até acabou por ser o Conan, com aquelas típicas conduções seguidas de combinação com o extremo, também com algumas arrancadas dos extremos do Gil Vicente, aliás, mas com pouco corredor central. Parece-me que o Luís Esteves fez um dos jogos menos conseguidos da temporada, não pelas intenções que estiveram lá, mas mais pelo desacerto no passe. Não esteve ao nível do que já vimos Luís Esteves fazer. O Santi Garcia, uns furos acima, mas também não propriamente a encher o campo. E o Héctor Hernández, que dá muito mais presença na área, não é um avançado que crie tanto jogo como, por exemplo, o Gustavo Varela, aliás, em termos de movimentações, quer de apoio, quer de ruptura. Portanto, esse é um pequeno dilema, vá lá, para o César Peixoto. Há ali um desleixo do Benfica no início da segunda parte. O lançamento é quase inadmissível, porque o Barreiro está desatento, o Otamendi está desatento e o Trubin, não sei se por receio da própria lentidão, mas atira-se de forma muito precipitada e a bola entra ao primeiro poste. Tentou adivinhar, sim. O Lucão também não está ao nível do Andrew e a forma como sofre o primeiro golo é um pouco descabida, sendo que o António Silva justificou nesse momento e também em alguns duelos defensivos o que se calhar o Tomás Araújo poderia dar em termos de construção, porque frente a um bloco médio tão compacto e tão coordenado como é o do Gil Vicente, e Mourinho falou disso, muito elogioso para com esse momento do Gil Vicente, o Benfica acabou por sentir dificuldades, mas ter jogadores que estão a atravessar uma fase tão boa como vai atravessando Sheldrop acaba por fazer a diferença. Em termos de alterações, o Joelson é verdade que muito limitado pelas faltas do Bá, principalmente, não conseguiu fazer grande coisa. Em termos de cruzamento, é um jogador que desperdiça muitas hipóteses de meter a bola em condições na grande área. O Bá acabou por cumprir o propósito. Quem não me parece ter cumprido esse propósito foi o Richard Rios, que com a lesão do Auschwitz não sabemos se não vai ser chamado à titularidade no jogo com o Porto, mas muito displicente, muito precipitado na tomada de decisão, com aqueles remates de fora da área que normalmente não dão em nada, e nem sequer na dimensão dos duelos acabou por ser uma mais-valia. Não Foi sei muito à queima. se o jogador já está um pouco desligado, vá lá, nesta fase em que não tem o mesmo protagonismo, mas terá de subir o nível, não sabendo ainda o que se passa em relação a Auschwitz, que saiu lesionado. Rui, a possível ausência de Auschwitz do Clássico, que se joga só no domingo, é talvez a potencial pior notícia para o Benfica, porque Mourinho arrisca-se a desfazer a melhor dupla do meio campo que teve nos últimos tempos. Sim, claramente, e acho que é um ponto essencial para o jogo de domingo. Veremos se o Washington se consegue recuperar. Não sei até que ponto o José Mourinho fez bluff na conferência de imprensa pós-jogo, mas sinceramente havia muitas dúvidas sobre a capacidade do Washington de ser titular no jogo em Barcelos, mas acabou por ser, e a verdade é que o Benfica, para chegar vivo ao jogo diante do Futebol Clube do Porto, precisava de vencer em Barcelos, e não é por acaso que o Washington acaba também por estar ligado aos melhores momentos do Benfica na primeira parte com bola, principalmente a partir do minuto 30, juntando depois também a assistência para a finalização. Também me parece que o Benfica, em termos de proteção do corredor central, esteve melhor quando o Washington esteve presente, e é esse dilema, e o Tomás tocou num ponto que me parece muito importante, é que Richard Rios nem jogou particularmente mal em Madrid, mas em Madrid jogou a partir do corredor direito e a surgir no corredor central. Não sei se será replicável diante do Futebol Clube do Porto, nem sei se é essa a intenção de Mourinho para o jogo diante do Futebol Clube do Porto, veremos, mas creio que Rios nesta altura não é o substituto de Oshnes, e um dos principais problemas que o Benfica tem neste conjunto de jogos que faltam para terminar a temporada, são 10 agora, depois deste jogo diante do Gil Vicente, será ter um médio capaz de emular o Oshnes, porque a verdade é que se sentiu, e a partir do momento em que o Oshnes se fixou na zona central do meio-campo, o que também coincidiu com uma lesão do Rios, que o Benfica cresceu em termos de qualidade futebolística, quer com bola, quer sem bola, mas Rios continua demasiado errático naquela zona, principalmente para um jogo com a dimensão que terá o jogo diante do Futebol Clube do Porto, onde também não será
totalmente despiciando pensar que em algumas situações o Riz ou acompanhará o Froholt ou o Gabri Veiga, à partida serão eles os titulares no jogo da Luz, e isso pode também ser algo problemático para a equipa do Benfica. Vamos para Alvalade, onde o Sporting não perdeu tempo. Contra o atrevido Estoril Praia de Ian Cathro, que até esta jornada tinha mais golos marcados do que o Porto no campeonato, os Leões puseram-se cedo na frente, logo com 2 golos de Luís Soares. Depois, na segunda parte, geriram a vantagem perante a reação dos jogadores que vestem a Brasil e já nos descontos, Daniel Bragança assinou o 3-0 final. Tomás, pelo segundo encontro seguido, o Sporting livrou-se de ter que decidir um resultado já em cima da hora de fecho. A primeira parte foi no nível de domínio e de variabilidade ofensiva que o Sporting tinha mostrado em Moreira de Cónegos. Depois, na segunda parte, também pela reação do Estoril, as coisas já não foram tão simples, mas a tarefa estava cumprida naquela primeira parte. O Estoril, sabemos todos, tem uma mentalidade ofensiva destacável, é uma equipa que entra para jogar, para valorizar os próprios médios e depois criar situações no último terço, sobretudo lançando o Begraoui, mas não se adaptando defensivamente, acabou por ter uma entrada puramente anticompetitiva, hectares de terreno para os médios do Sporting poderem jogar, sobretudo o Yulman e o Morita. É de destacar o crescimento recente de Morita, que, penso eu, se pudesse jogar os 2 jogos desta semana, taça e campeonato, eu acho que o Rui Borges iria por aí. Assim, tenho algumas dúvidas, o João Simões provavelmente será titular num dos dois, a menos que queira arriscar muito em termos físicos a presença do japonês, mas está claramente em subida de forma. O Yulman também faz uma belíssima primeira parte, não só em termos defensivos, mas também e sobretudo a lançar ataques do Sporting, desde logo no segundo golo dos Leões com aquela bola por cima da defesa do Estoril. É que não havendo pressão nos médios do Sporting, a equipa acabou por conseguir não só passos diretos para as costas da defesa, mas também jogadas de envolvimento que depois terminaram com esse último passe, no caso do primeiro golo, com Trincão a servir Luís Soares. Muitas vezes com os criativos enquadrados perante a linha defensiva, e Soares, que até foi bastante honesto na análise pós-jogo, porque disse que não fez um grande jogo em termos de combinações e de costas para a baliza, mas fez um jogo objetivo em termos de finalização e acabou por cumprir perfeitamente para o Sporting. Na primeira parte, o Estoril teve alguns momentos de posse de bola, mas sem fazer a diferença. Diria que o Sporting podia até ter marcado mais um ou outro golo. Na segunda parte, aí sim, Castro já se adaptou ao adversário, encostou na pressão, acabou por criar outro tipo de dificuldades aos médios do Sporting, e aí o Estoril já foi competitivo. E a partir deste momento, já houve jogadas de combinação entre os médios do Estoril, com João Carvalho, Osgrove, Guitane, claro, na ponta direita, a ser mais vezes servido. O Estoril criou ali um ou outro lance de algum perigo, mas também se percebeu que não teria capacidade para discutir o resultado. Talvez Rui Borges pudesse ter mexido um pouco mais cedo, até pela sequência difícil que aí vem, e porque jogadores como Bragança, Nuno Santos estão com muita fome, dá para perceber, e trazem outro tipo de energia e de entrada na grande área. O Daniel Bragança, que era um construtor de excelência, pela utilização que tem tido, também imagino pelos problemas físicos que fazem o treinador, neste caso, colocá-lo noutros terrenos, tem jogado mais subido, e é um jogador cada vez mais com instinto e qualidade na finalização, que ainda pode ser bastante importante para o Sporting nesta fase final de temporada. Acima de tudo, o jogo tranquilo, e isso é fundamental nesta altura, sem grandes problemas em termos defensivos, e com uma subida assinalável e que é decisiva, eu diria, para o Sporting poder competir à séria nos jogos que aí vêm dos dois médios, mas principalmente de Morita, porque Yulman sempre foi titular, sempre teve, é verdade, com alguns altos e baixos, mas a influência esteve lá. Morita passou por períodos muito complicados nesta temporada e agora está a voltar. Rui, o Tomás falou aqui na rotação que o Rui Borges podia ter feito com outro vigor na equipa do Sporting. É verdade que a Francisco Trincão saiu do jogo aos 83 minutos e projetando aqui nós um bocadinho para o jogo de hoje, desta terça-feira, nós estamos a gravar de manhã, portanto não temos assim muita margem de audição do que dissermos aqui, mas achas que é realista esperar que o Rui Borges contra o Porto na Taça de Portugal peça outra vez a Trincão que fecha à esquerda sem bola e que isso necessariamente o desgaste mais?
Não vai fazer seguramente. Creio que o Trincão irá jogar, vai jogar nas costas do Luís Soares, e gostei particularmente na primeira fase do jogo da forma como o Catame e o Trincão foram capazes de protagonizar movimentos contrários, ou seja, já estamos habituados a ver o Catame a vir buscar movimentos interiores, muitas vezes ou quase sempre em direção à área, mas acabou por ter ali um papel muito importante na criação do lance que deu o primeiro golo, ao buscar o movimento interior sem bola e depois com o Trincão a fazer o movimento oposto, a abrir sobre a direita e o Catamo a oferecer-lhe a bola, que acabou por permitir ao Soares fazer 1-0. Em termos de rotação do 11, eu creio que o Futebol Clube do Porto possivelmente vai rodar mais que o Sporting no jogo de hoje. Acredito que o Morita vai ser preterido, porque o Morita poderá ser um elemento nuclear, quer para a deslocação a Braga, quer depois para o jogo da Liga dos Campeões diante do Bodo Glimt. Não estou a ver o Morita no espaço de menos de 2 semanas, para ser mais concreto, em 12 dias, fazer 4 jogos de altíssima competição. Não me parece que vá fazer, e acredito que seja muito possivelmente hoje o jogo que ele não irá fazer como titular. Mas é importante também sublinhar isto: o crescimento do Sporting e principalmente os primeiros 16 minutos são absolutamente devastadores por parte da equipa do Sporting, passa muito pelo crescimento quer do Yilmaz, quer do Morita, ou seja, a dupla de médio centro do Sporting está a aproximar-se de um nível que vimos, por exemplo, nas 2 temporadas anteriores e que acabou por ser chave para aquilo que o Sporting conquistou, ou seja, um bicampeonato. Em relação ao jogo, deixa-me dizer que a postura do Estoril foi absolutamente kamikaze, não é uma surpresa para nós. Ian Cafro procura claramente valorizar o espetáculo, só que a equipa que em momento ofensivo procurava desdobrar-se um 4-4-2 em losango, mas com variações e variações interessantes, porque muitas vezes o João Carvalho e o Rafik Kitan ajudam a equipa também a se desvenda em 4-2-2-2, um bocadinho abrasileirado, se quisermos, mas do ponto de vista defensivo a equipa cometeu muitos erros. A equipa do Estoril procurou pressionar alto, com referências claramente individualizadas, partindo por norma de um 4-3-3 em linha. Eu creio que o principal problema do Estoril nesse encaixe e na incapacidade que teve para o fazer de forma afirmativa, claramente o facto dos jogadores que atuavam como médios interiores, na fase inicial do jogo, o Orellana no centro-direita e o João Carvalho no centro-esquerda, tinham um espaço longo para percorrer em direção aos laterais da equipa do Sporting, ou seja, a Fresneda do lado direito e a Maxi Araújo do lado esquerdo. E o Sporting foi muito inteligente a conseguir superar essa pressão, e é no momento de superação dessa pressão que acaba por construir o lance do 1-0, com o Morita muito bem a recuar e a encontrar espaço livre, que acabou por ser determinante, tal como ao Yilmaz no lance do segundo golo, para estarem enquadrados em direção à baliza contrária e conseguirem encontrar o espaço para depois ser prescrutado. No caso do Morita, um passo longo em direção ao Fresneda, cá está, a conseguir abrir sobre o corredor, a ser largo e profundo à direita, e depois a combinação que há pouco falei, ou seja, a Catamo veio para dentro, recebe a bola do Fresneda, vai buscar Trincão, que faz o movimento de dentro para fora, e a finalização notável do Soares ao segundo poste, curiosamente nas costas dos 2 defesas centrais, e com o Ricardo Sanchez a chegar bastante atrasado ao lance, ou seja, nem sequer participou na disputa do lance. Em relação à continuidade do jogo e esses 16 minutos devastadores, a verdade é que o Sporting podia ter feito logo o 2-0 aos 13 minutos, numa ruptura do Trincão para o Soares, e Soares esteve muitíssimo bem a sair da marcação, se quisermos, do Félix Varrer e a surgir no ataque à profundidade, porque o Estoril não foi competente nem a pressionar alto, nem depois no controle da profundidade, e esse controle da profundidade também acabou por ser determinante, essa falha no controle da profundidade no segundo golo. E Yilmaz recebe a bola solto
do Gonçalo Inácio, e isso passa também muito pela forma como o Estoril defendeu em 4-3-3 em linha, porque Gonçalo Inácio teve capacidade para colocar a bola redondinha no Yulman e depois não houve nenhum médio que saltasse à pressão, ou o Rafik Kitan, que era o elemento mais central do 4-3-3, e isso permitiu a Yulman, completamente enquadrado, encontrar o Soares, que sai muito bem do espaço da esquerda para o meio. Até ao intervalo, eu creio que o Sporting foi gerindo, podia ter conseguido o 3-0, podia, e cá está, novamente Morita, de frente para o jogo, conseguiu buscar o Catamo na profundidade, houve também uma ótima combinação entre o Soares e o Trincão, mas a verdade é que aquela postura do Estoril de jogar olhos nos olhos e valorizar o espetáculo, acabou também por permitir que a equipa do Estoril estivesse muito tempo, se quiseres, no meio campo ofensivo do Sporting, e mesmo expondo-se a sofrer o 0-3, e esse 0-3 podia ter acontecido, a equipa do Estoril conseguiu finalmente ativar o Guitane e o João Carvalho, e não é por acaso que até ao intervalo há duas oportunidades para o Estoril, uma ótima combinação sobre o corredor direito entre o Begraoui, o Guitane e o Ricardo, que o Rui Silva acabou por negar, e principalmente o remate fora da área do João de Carvalho, já no período de compensação, com o Rui Silva a ter uma grande defesa. Ao intervalo, eu creio que Ian Cathro foi muito inteligente, ou seja, percebeu que era importante equilibrar a equipa, e quando falo em equilibrar a equipa é abdicar de Alejandro Marques, que foi absolutamente nulo com bola e até sem bola, e colocar Tsongi como médio mais defensivo. O Tsongi fez uma ótima partida como médio defensivo, os 45 minutos em que esteve em campo. Recordar que diante do Gil Vicente, na semana passada, tinha sido titular exatamente a fazer essa função e as coisas não tinham corrido tão bem, por isso mesmo acabou por ser substituído pelo Rafik Kitan, mas a verdade é que a partir daí a equipa do Estoril, ao encontrar mais equilíbrio, acabou por libertar a equipa para ter mais bola e desequilibrar, beneficiando também do facto da equipa do Sporting ter abrandado o ritmo, e creio, e o Tomás tocou nesse ponto, que foi um tanto ou quanto precipitado esse abrandar do ritmo e podia ter sido estimulado com substituições a serem realizadas um tanto ou quanto mais cedo. A verdade é que o Estoril acaba por ter ali um período que é nobre em termos de chegada às zonas de finalização, mas a verdade é que ter muita posse, e o Estoril teve muita posse, quer no campo todo, mas também no último terço, não garante golos, e foi isso exatamente que aconteceu. O João Carvalho, com a entrada do Tsongi, passou a ser o médio mais ofensivo, no apoio a Rafik Kitan, sempre anárquico, e ao Begraoui, que estava a jogar mais a partir da direita, mas a partir do intervalo passou a ocupar mais o espaço centro-esquerda, e ao João Carvalho, que oferece ao Guitane a possibilidade de visar a baliza do Rui Silva, e aí o Rui Silva foi importante. Foi também o João Carvalho que buscou uma combinação com o Guitane, que permitiu ao Pedro Carvalho, que entrou para o lateral direito, com o Ricardo a passar para o lateral esquerdo ao intervalo, a rematar por cima, e finalmente, ao minuto 68, grande recuperação alta do João Carvalho e a verticalização do Tsongi ao encontro do Begraoui, e aí sim o Estoril consegue em 6 minutos ter 3 oportunidades claras de golo, e Rui Borges percebeu e mostrou insatisfação a partir do banco que era necessário mexer na equipa. Primeiro entraram o João Simões e o Faye, mais tarde o Vadjianidis, o Nuno Santos e o Daniel Bragança. A partir daí, com as substituições do Sporting, a equipa do Estoril deixou de criar perigo, praticamente não chega com qualidade ao último terço, e acaba por ser o Sporting, não forçando muito, a ter 3 grandes oportunidades, Maxi, Vadjianidis e Soares. Com uma curiosidade, as 3 finalizações destes jogadores foram todas bloqueadas, se quisermos, pelo Tsongi, uma delas até em cima da linha do golo, mas a verdade é que a entrada do Daniel Bragança acabou por ser muito importante, e é um lance absolutamente fantástico do Daniel Bragança, que acaba por ser o mote para o 3-0 aos 90+4, porque é o Daniel Bragança que começa a iniciativa ofensiva do Sporting na entrada do meio-campo ofensivo, busca o corredor esquerdo, e depois há ali uma série de combinações, Nuno Santos, João Simões, Soares, e a bola a chegar novamente ao Nuno Santos, que cruza para a área, e o Daniel Bragança tem uma definição absolutamente superlativa, que valeu 3-0, uma vitória gorda do Sporting, mas a verdade é que também mostra que é possível contrariar os níveis, se quiseres, de posse que a equipa do Estoril teve, tendo em conta também as debilidades que a equipa do Estoril mostrou no processo defensivo,
mais claras na primeira parte, fruto do desequilíbrio que a equipa mostrou na abordagem ao jogo, menos notória na segunda parte, mas também creio que o abrandar de ritmo do Sporting acabou por ser também nuclear para que, se quisermos, praticamente entre os 45 minutos e os 75, a equipa do Sporting tenha chegado muito poucas vezes com qualidade à zona de finalização. Deixa-me dar duas notas rápidas em relação ao clássico. A primeira é sobre Pedro Gonçalves. Vamos ver se foi puramente uma manobra de gestão por parte de Rui Borges ou se há algo mais em termos de consequências para o que falta de temporada do Sporting e, obviamente, começando já neste clássico com o Futebol Clube do Porto. E em relação aos Dragões, veremos se Farioli vai adotar a tripla de centrais, que efetivamente não é uma tripla, mas com Kivier mais encostado à esquerda. O Tiago Silva falhou o jogo com o Rio Ave, mas há sempre a opção Pablo Rosário, que pode perfeitamente fazer de Eu central creio que com o o Tiago Silva não viajou, no meio Tomás. campo. Pois, nesse caso, teria de ser o Pablo Rosário, por isso Exatamente. vamos ver. Sendo que o Zaidu tem estado bem nos últimos jogos. Vamos então ao Dragão, onde a primeira parte do Porto não fazia antever as dificuldades que sentiu na segunda. A equipa de Francesco Farioli arrancou pressionante e intensa, sem deixar o Arouca respirar e roubando bolas assim que as perdia. Mas ao baixar o ritmo após o intervalo para tentar controlar o jogo, como tem feito habitualmente, sofreu o gol do empate e teve que ir atrás do prejuízo. Os Dragões acabaram por vencer por 3-1, mas Rui, a tendência da equipa para tirar o pé do acelerador quando está em vantagem no resultado provocou ali um pequeno susto. Sim, é aquilo que nós temos falado, Diogo, que é o perigo em que o Futebol Clube do Porto se coloca a gerir vantagens mínimas. Eu creio que o Futebol Clube do Porto não correu tanto esse risco na primeira parte. Foi uma equipa muito dinâmica, logo aos 13 segundos, a partir da bola de saída, chega a 1-0, com o gol do Pietuszewski a concluir o cruzamento do Froholt da direita, mas também houve nesse lance uma abordagem um tanto ao quanto imbero da organização defensiva do Arouca, sobretudo na perda da segunda bola, que permitiu ao Froholt depois buscar o Pietuszewski ao segundo poste. Mas a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto, na primeira parte, podia ter alcançado outro tipo de resultado, porque conseguiu manter, sobretudo em termos de recuperação em zonas altas, e estavas a referir exatamente a isso, uma agressividade que vimos principalmente no primeiro terço da temporada, e é uma equipa muito forte, conseguiu afiançar várias recuperações no meio-campo ofensivo e imediatamente criar contra-transições. É certo que o Futebol Clube do Porto não produz um caudal ofensivo com finalização incrível, mas também é verdade que o Froholt enviou uma bola oposta aos 18 minutos, o Pietuszewski tem uma jogada absolutamente fantástica do corredor esquerdo para o corredor central, em que obriga o Thiago Rua Barrena a uma defesa de recurso, mas sentiu-se sobretudo que o Futebol Clube do Porto neste momento tem Denis Gul como referência ofensiva e Denis Gul não está a conseguir aproximar-se sequer do rendimento do Samu, até na questão dos apoios frontais, em que o Denis Gul podia oferecer algo diferente, e em alguns jogos conseguiu oferecer algo diferente a partir do banco, mas como titular é claramente um peixe cada vez mais fora d'água, por isso parece-me, e não ficarei totalmente surpreendido, que o Mofi possa começar o jogo como titular logo à noite em Alvalade. Aquilo que me parece é que o Gul está muito ansioso por marcar um golo, e isso também o perturba, e viu-se na forma como atacou a recarga do remate do Pietuszewski, e deixa-me voltar a sublinhar, o Pietuszewski é um jogador que consegue com grande facilidade criar desequilíbrios no 1 contra 1 em espaço curto, mas também precisa de melhorar claramente a tomada de decisão, porque houve vários lances em que o Futebol Clube do Porto conseguiu criar desequilíbrios a partir do corredor esquerdo, e não deixa de ser curioso que a dupla do corredor esquerdo seja formada por Zaidu e Pietuszewski por mais um jogo, e a verdade é que tem conseguido engrenagem pelo corredor esquerdo da equipa portista, também fruto dos apoios que o Gabri Veiga dá, buscando muitas vezes a largura e estabelecendo combinações que são muitas vezes triangulações que baralham a equipa adversária, mas a verdade é que também o Futebol Clube do Porto não criou assim tanto perigo para além dos lances que eu frisei. É certo que esteve ali também perto de poder fazer o 2-0 em cima do intervalo, cá está o corredor esquerdo a aparecer mais uma vez, mas na segunda parte a verdade é que o Arouca surgiu com muito mais agressividade,
quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo. O Fukui lança claramente o primeiro aviso ao receber um passe interior do Mancilha e a enviar uma bola ao ferro, e o lance não é similar ao lance que acabou por valer o golo do Aroca, mas o espaço que é atacado pelo jogador que finaliza é praticamente o mesmo. Isso é um ponto importante que o Futebol Clube do Porto terá que rever. É certo que mesmo assim o Futebol Clube do Porto, apesar da equipa do Aroca ter surgido mais afoita na segunda parte, teve a oportunidade para fazer o 2-0. Primeiro o Froholt, que sempre que se aproxima da área e surge em zonas de finalização, é um jogador tremendamente acutilante e está a ter essa acutilância, e sobretudo há um lance de ineficácia tremenda do Gul, após um lançamento lateral do Zaidu, que na cara do golo não consegue definir, e ali tinha obrigatoriamente de fazer golo. Não é por acaso que depois o Futebol Clube do Porto entra nessa tal perigosa gestão das vantagens mínimas, faz uma tripla substituição para colocar o Mora, o William e o Moffi, e creio que com isso o Farioli mostrava também que, para além do controlo do jogo, queria buscar o 2-0, não foi particularmente feliz numa primeira instância nesse sentido, e depois o Futebol Clube do Porto acaba por sofrer o golo. É um golo com pouca probabilidade de acontecer, mas a verdade é que a equipa do Aroca acabou por conseguir recuperar a bola alta através do Fukui, e o Fukui faz um jogo imenso no Dragão e comprova claramente que está talhado para outros patamares competitivos. Busca o Kuipers no corredor esquerdo e, curiosamente, o Kuipers, em vez de buscar o cruzamento para a área, e tem sido muito essa a criação do Aroca nesta recuperação que tem feito em termos de campeonato, ou seja, buscar muitos cruzamentos para as finalizações, principalmente do Barbero, mas também do Dylan Andin quando está como referência ofensiva. O Kuipers buscou o corredor central, há um primeiro remate do Teresa que acaba por ser bloqueado, mas depois houve muita passividade do Futebol Clube do Porto no ataque à segunda bola, e Joará, muito longe, acaba por bater o Diogo Costa, que me parece podia ter feito mais nesse lance. Imediatamente a equipa do Futebol Clube do Porto sente claramente o embate do tal empate. A equipa procurou fazer algo diferente, ou seja, aos 76 minutos a entrada do Fofana para o lugar do Rosário, a equipa do Futebol Clube do Porto passou a ter um 6 que em momento ofensivo surgia em zona de finalização, e creio que isso libertava o Aroca para ter até a possibilidade de poder surpreender o Futebol Clube do Porto em situações de transição defensiva dos portistas, o que não sucedeu, mas a equipa do Futebol Clube do Porto foi nervosa a buscar a zona de finalização. Houve a busca de muitos cruzamentos, com muita presença dentro da área, mas sem finalização, e depois as oportunidades, se podem chamar mesmo oportunidades, surgiram principalmente de remates de fora da área. Até que acontece, mesmo em cima do minuto final, e já com o André Miranda em campo no lugar do PP, o que eu creio que foi uma substituição muito arrojada por parte de Farioli, atendendo ao 1-1 com que a partida estava, surge a grande penalidade, que do meu ponto de vista foi mal marcada, mas bem conquistada pelo Fofana. O William Gomes faz o 2-1, e depois, sobretudo isso, a equipa do Aroca assumiu mais riscos e o Futebol Clube do Porto conseguiu chegar ao 3-1. Curiosamente surge uma combinação anterior entre o Fofana, o Kivior e o Bednarek em zona não perigosa, mas depois o Bednarek consegue um passe longo excelente em busca do William, que de trivela ofereceu o 3-1 ao Moffi, muito bem a atacar o espaço nas costas dos dois centrais do Aroca, e um deles tinha saltado em direção ao William Gomes, e o resultado acabou por ser o 3-1. Creio que, independentemente do penalti ter sido mal assinalado, a vitória da equipa do Futebol Clube do Porto é justa face àquilo que aconteceu na partida. Tomás, independentemente do penalti, o Seco Fofana volta a ter impacto vindo do banco. Claramente, Fofana pede mais minutos, como o Pietruszewski pedia, e o Farioli acabou por lhe dar, também numa fase mais conturbada, e obviamente lamentamos a morte também de Borja Sainz nesse sentido,
mas o jogador já vinha em quebra de rendimento e por isso o Pietruszewski acaba por conseguir dar um nível de atrevimento que o Porto não tinha. E o padrão de jogo do Futebol Clube do Porto também pede que haja mais atrevimento e um certo caos, o caos saudável para as equipas. E quer o Pietruszewski, é verdade que nem sempre fazendo a melhor jogada, mas está sempre presente, está sempre a procurar coisas, e o Fofana, a nível de meio campo, é o jogador que pode fazer isso. De qualquer forma, há uma clara melhoria do Gabri Veiga nos últimos jogos, que está diretamente ligada à presença do Zaidu, surpreendente e até encaixando bem naquilo que o Porto pede ao lateral, que é aquela progressão com bola, e aí Zaidu tem o principal aspecto ofensivo, o principal atributo, e o Pietruszewski, obviamente, que também consegue ligar-se com o Gabri Veiga, não é apenas um jogador de 1 contra 1, também consegue provocar algumas ligações com o interior, que depois tem tentado, quer através do remate, quer através do último passe. O Denis Gul é claramente um problema nesta altura, porque além da ansiedade que o Rui mencionou, é um jogador que não consegue impor-se propriamente costas para a baliza, não consegue impor-se propriamente nos cruzamentos, e isso obriga a que o Moffi vá ganhando o espaço. A verdade é que marca, mas parece-me ainda muito distante da exigência de titular do Futebol Clube do Porto. Com o caudal ofensivo que a equipa provoca à esquerda, obviamente o Froholt pode estar mais perto da grande área, pode ser quase um segundo avançado do lado oposto, e tem contribuído diretamente com golos, com jogadas de condução mais perto da área que provocam dificuldades no adversário. O Fukui, por exemplo, teve muitos problemas na primeira metade. Acho que o Froholt mais influente é sempre aquele que aparece mais metido no último terço e a atacar zonas de finalização. Na primeira parte, a pressão do Porto foi dominante, quer nos médios, quer com os duelos defensivos, novamente com o Bednarek a ter alguma facilidade em controlar o adversário. Na segunda parte, para mim, o grande fator de crescimento do Aroca foi a forma como o Fukui se soltou mais e melhor a meio campo, e com isso também conseguiu dar mais espaços de qualidade na ligação ofensiva da equipa de Vasco Seabra, que não ameaçando muito a baliza de Diogo Costa, conseguiu ter alguma presença no último terço, e o golo nasce de 2 erros do Porto. Primeiro, não um erro propriamente dito, mas uma bola longa que o Arouca consegue vencer, e depois um mau passe no meio campo defensivo que termina com o golo de Juarra. Portanto, a partir daí vimos um Porto com sentido de urgência, e é isto que por vezes causa alguma confusão. Como é que o Porto, a jogar para ser campeão, em casa frente ao Arouca, já a vencer, com um banco profundo, porque às vezes as equipas têm de se controlar porque não há banco, ou enfim, estão muito cansadas. Não é o caso, e isso causa alguma confusão, porque o Porto sabe jogar num ritmo mais alto, sabe atacar com mais jogadores e sabe provocar dificuldades aos adversários, mas é preciso querer, e o Porto não quer habitualmente impor esse nível de risco e esse nível de autoridade perante os adversários. Acho que o Fofana ajuda, e até, quem sabe, pode ser titular em Alvalade. Não descarto por completo essa possibilidade. Também não. Acho que é até uma forte possibilidade. Admito que o Gabri Veiga possa ser poupado e concordo contigo. O Gabri Veiga tem sido um elemento fulcral para a equipa do Futebol Clube do Porto estar a crescer, porque o rendimento dele tem crescido depois de um período mais baixo, mas admito que no jogo em Alvalade, logo à noite, possa surgir o Fofana como médio interior na equipa do Futebol Clube do Porto, e veremos também se o William, que não está num bom momento de forma, mas que foi deliberativo diante do Arouca, também não pode vir a ter uma oportunidade como titular, também rememorando, se quisermos, o jogo para o campeonato em Alvalade, em que também teve um papel absolutamente decisivo no jogo. Queria só, para rematar, dar aqui uma palavra sobre o Arouca. O Arouca jogou sem três titulares, todos por castigo: Tiago Gaio, Vani e Yoon Jun Lee, e a verdade é que Vasco Seabra conseguiu fazer algo que me pareceu interessante, mas que acabou por prejudicar a equipa na primeira parte, que foi, em vez de colocar um médio de perfil mais defensivo, baixar aquele que é habitualmente o 10 suplente, o Gonçalves, para a zona central do meio campo, onde fez dupla com o Fukui, e colocar o Treza no papel de segundo avançado. Portanto, foi uma equipa afoita. E, sobretudo, também me pareceu interessante a aposta em Diogo Monteiro. É certo que a equipa conseguiu
o empréstimo com a opção de compra do José Silva, que era um jogador que estava a atuar principalmente no Sporting B, mas que já tinha sido chamado à primeira equipa por Rui Borges. A verdade é que houve uma opção pelo Diogo Monteiro, que vinha a acontecer nos últimos jogos do campeonato a partir do banco. E a verdade é que a equipa do Arouca não se afundou, ou seja, tendo os dois médios centros que acabou por ter, quis ter bola, mas sobretudo aí a equipa do Futebol Clube do Porto foi muito incisiva na forma como pressionou estes dois jogadores e impediu as ligações, obrigando a que, principalmente ali a partir dos 25, 30 minutos, a equipa do Arouca, por norma, saía com os laterais baixos, acabou por recuar o Fukui para uma primeira fase de construção, principalmente sobre o centro-esquerda, mas em algumas situações sobre o meio, e isso permitiu à equipa ligar melhor o jogo desde trás, ainda que me pareça que na primeira parte, do ponto de vista ofensivo, com o Fukui tão preso atrás, a equipa acabou por não conseguir chegar com alguma relevância, se quisermos, ao último terço, e também por isso também me parece que a equipa do Futebol Clube do Porto, em condições normais, justificaria ao intervalo estar a vencer por 2-0. Vamos agora dar a nossa rivienga desta feita ao futebol da Primeira Liga para espreitarmos o que aconteceu no topo da segunda. Em Viseu, o vice-líder académico recebeu e venceu o Marítimo, que é líder do campeonato, por 3-1. O jogador-chave da partida foi o costa-marfinense Lorognon Gorri, que saiu do banco para marcar 2 golos. E Tomás, a luta no topo da segunda liga está claramente renhida. Sim, mas com um distanciamento considerável para essas duas equipas. E foi um jogo de casa cheia, à tarde, portanto, ao sol, já agora, embora esse fator não seja controlável. É Por verdade. isso, todas as condições para E canal aberto. um belo E canal espetáculo. aberto. Já agora também em canal Verdade. aberto, é verdade. Portanto, mais disto. Depois, parece que finalmente o Académico de Viseu está interessado em subir. Parece-me que já poderia ter subido noutros anos, se quisesse. E não estou a falar com nenhum conhecimento interno, apenas pelo que foi passando para fora Claro. em relação Mas às estás ambições a do referir Académico. à grande campanha com o Jorge Costa. Principalmente. Exatamente, em que a equipa do Académico pareceu, e o próprio Jorge Costa na altura confirmou que não havia grande interesse na subida de divisão, o que até acabou por motivar a saída do Jorge Costa de Viseu, onde fez um excelente trabalho. Agora parece que já não há marcha atrás. O Académico de Viseu tem investimento externo, portanto está longe de ser um clube sem ambições e sem recursos na segunda liga. Aliás, o Clóvis, se não é há muito tempo o melhor jogador ou aquele com mais impacto, vá lá, da segunda liga, andará lá perto, porque é claramente um avançado de outro patamar. Voltou a fazer a diferença na primeira parte, e o Académico de Viseu tem alguns estrangeiros de qualidade superior. O Doman Grill é um bom guarda-redes, o Zamora, costarricanho, que parte da esquerda para dentro, normalmente consegue desequilibrar de diversas formas, quer mais em largura, quer mais no espaço central. Fez uma belíssima assistência para o Clóvis. E depois o Académico de Viseu tem algo que considero essencial também para uma segunda liga e para conseguir ascender à primeira. Aqueles jogadores mais batidos, mais experientes, portugueses, na maior parte dos casos, não têm de ser, mas normalmente são jogadores portugueses, por exemplo o Luís Silva, que é até o capitão, que dá um nível de segurança e de energia muito importante, e outros há, desde logo o Gorri, um ponta de lança que vai aparecendo e que acabou por ser heroico. O Marítimo resistiu muito bem à saída de Vítor Matos. A aposta por si só foi interessante, perdeu o treinador a meio do campeonato para o Swansea, e está a fazer um belo trabalho também no país de Gales. E depois o Marítimo optou por fazer exatamente a mesma coisa que fez com o Vítor Matos, que é dar a primeira oportunidade a um treinador numa equipa principal sénior. Precisamente, e a equipa não caiu muito. O que não seria nada fácil, tendo em conta o que o Vítor Matos estava a conseguir fazer. Claro que o Marítimo, como o Académico de Viseu, tem um plantel acima da realidade da segunda liga. Desde logo, no meio-campo, há uma qualidade tremenda no Danilovic, que já tinha estado no Nacional, no Carlos Daniel, que também já tinha estado no Nacional, e que, vá lá, sendo um médio um bocadinho mais ofensivo, é uma espécie de Luís Esteves deste segundo escalão do futebol português. É verdade. E depois também com alguma influência espanhola, por exemplo no Martín Terrón, que é um médio que parte da esquerda, também muito criativo, com visão para o último passe, e que está a conseguir mostrar-se. O Budska, por exemplo, que é um avançado que se calhar não tem as condições necessárias para se impor na primeira liga, mas na segunda dá qualidade, sobretudo em termos de ligação. É um avançado móvel, mais do que um goleador. Portanto, olhando setor a setor, o Marítimo é claramente um plantel
de primeira, ou vá lá acima da realidade da segunda, como o Académico de Viseu também é. Por isso, ou algo de muito surpreendente acontecerá, ou estas duas equipas de regiões até interessantes e com capacidade de meter gente nos estádios vão ascender à Primeira Liga. E Rui, se o Marítimo anda a revelar esta tendência de dar uma chance a treinadores que nunca tinham pegado numa equipa principal sénior, a verdade é que o Académico é treinado por Sérgio Fonseca, que veio diretamente da equipa de sub-23 do clube. Sim, Diogo, e sobretudo alguém que está há exatamente 2 dezenas de épocas em Viseu, chegou a ser futebolista, depois teve um trabalho de longuíssima duração como treinador, sobretudo nas camadas jovens e tal como sublinhaste e muitíssimo bem, na equipa sub-23, e é preciso, para além de valorizar obviamente o excelente trabalho que o Vítor Matos fez nesta equipa, que está a ter continuidade no trabalho de Miguel Moita, independentemente de ter havido aqui uma quebra recente, mas não me parece ser uma quebra muito, muito preocupante. É uma quebra sobretudo a nível de resultados, mas a verdade é que depois de, creio, 4 jogos sem vencer, o Marítimo somou 2 vitórias seguidas, e este jogo diante do Académico de Viseu tinha tudo para terminar empatado, mas a equipa do Viseu nos descontos acabou por estragar a festa do empate. Mas esta equipa do Marítimo é uma equipa com nível de Primeira Liga. Creio que tem ali um problema, e a equipa do Viseu foi astuta a provocá-lo, ou seja, creio que o Xavi Grande é um lateral direito com algumas dificuldades do ponto de vista defensivo, e a equipa do Académico de Viseu procurou muito as marcações do André Clovis entre o Xavi Grande e o Roman Correia, que eu creio que é irmão do António Correia, que jogava do outro lado na equipa do Viseu, mas a verdade é que até o Marítimo entrou melhor na partida. O Terron, que não fez um jogo incrível, mas que tem feito uma temporada arrebatadora nesta equipa do Marítimo, foi um jogador muito importante no primeiro quarto de hora, em que a equipa do Marítimo teve 2 oportunidades, uma delas desperdiçada pelo próprio Terron numa situação de 2 contra 3, e cá está, o Marítimo também procurou ser arguto, a procurar ali o espaço entre lateral e central, que era do lado direito da equipa do Viseu, entre o Rubinho e o António Correia, sendo que o Rubinho tem, do meu ponto de vista, muitas lacunas a nível defensivo, não é por acaso também é um extremo de origem, e entre o Gustavo Costa e o Michelis, que é um defesa grego, que tem sido titular nesta equipa do Viseu. Salientar que, por parte do Académico, o primeiro golo surge num lance muito, muito interessante e muito típico de segunda liga, ou seja, a bola direta, o corte da defesa adversária e depois a capacidade para conquistar a segunda bola. E muito bem depois a ligação entre o Messegem, que parece-me um médio muito interessante, um médio que pode ter total abertura para ser, exatamente, para ser um jogador de Primeira Liga, portanto pode jogar como 10, como jogar como 8, como acabou por acontecer depois na segunda parte, que encontra o Zamora. O Zamora é outro dos ativos muitíssimo interessantes desta segunda liga. Internacional pela Costa Rica. Exatamente, que soube buscar o espaço entre linhas, e tal como o Tomás disse, a abertura que ele tem para o André Clovis, que ataca esse tal espaço e que também provoca dúvida no guarda-redes Chamu da equipa do Marítimo, é extremamente bem aproveitada pelo André Clovis, mas a assistência do jogador Zamora acaba por ser notável. Na segunda parte, pareceu-me que o Marítimo acabou por ter mais iniciativa em busca do gol do empate, que acaba por surgir numa grande penalidade, e deixa-me dizer que é uma grande penalidade muito imberbe do Luís Guilherme sobre o Paulo Henrique, lateral da equipa do Marítimo, mas aqui destacar a capacidade que o Marítimo teve para fazer uma recuperação alta através do Guirassy, que é um monstro físico. Aqui está um jogador mais talhado para a segunda liga do que para a primeira liga, isto obviamente na minha opinião, que busca depois o Terron no corredor esquerdo, e se nós falamos, obviamente, da excelente assistência do Zamora, também temos que falar do fantástico passe de ruptura do Terron em direção ao Paulo Henrique, e cá está, o tal Luís Guilherme acabou por ter uma intervenção que não foi a melhor. Mas, sobretudo, depois dizer que o jogo caminhava claramente para o empate, as duas equipas pareciam satisfeitas, mesmo na forma como fizeram substituições. O Académico de Viseu, aos 86 minutos, abdicou
boa do Clóvis e do Zamora, e a verdade é que a equipa conseguiu, no espaço dos descontos e a partir de duas situações de metamorfose de transição em contra-ataque, chegar ao 2-1 e ao 3-1. No 2-1 há uma conquista muito importante por parte do avançado polaco que entrou aos 86 minutos, o Stekcic, que é um reforço de inverno desta equipa do Viseu, conquistou uma falta, uma entrada, do meu ponto de vista, algo imprudente do Roman Correia, que podia ter temporizado, e depois, cá está, o livre lateral com o Mortimer, que é um jogador também ele bem interessante, um canhoto que tem formação de grande, e isso também me parece importante, porque o Académico de Viseu, fruto do investimento que é feito, consegue chegar a este tipo de jogador, e o Mortimer a buscar claramente a zona do segundo posto, há um corte, e o Goi, que se tornou no grande protagonista do jogo, de fora da área, envia uma bomba à baliza do Samu, que foi batido de forma inapelável. E depois o Marítimo colocou toda a carne no assador, apostou no jogo direto para chegar rapidamente à zona de finalização, há um corte e depois uma saída fantástica para contra-ataque da equipa do Viseu, ótima ligação, Mortimer, Karamar, que é um jogador turco, que eu creio que também veio também chegou a passar pelo futebol alemão, até creio que fez a formação no futebol alemão, que assiste o Goi, que tornou-se no grande protagonista do jogo, porque bisou no período de descontos e mostrou qualidade para definir, quer com o pé esquerdo, quer com o pé direito, e eu já o tinha visto em jogos anteriores e parece-me um jogador que é um diamante claramente em bruto. Recordar que o Viseu descobriu na Estónia, mas que é um jogador com uma capacidade de drible e uma imprevisibilidade no drible muitíssimo interessante. E para rematar, deixar só a nota do discurso que a Goi teve após o jogo, na entrevista à Sport TV. Um discurso muito interessante para um jogador de segunda liga, a dizer que é nos grandes palcos que se sente mais confortável. E isso vai muito ao encontro daquilo que o Goi trouxe a partir do minuto 73, que é quando ele entrou no terreno, a esta equipa do Viseu do ponto de vista ofensivo. Há pouco nem falei do Guzo, que é outro dos médios do Certinho. Marítimo e Sim. outro dos jogadores claramente acima da média nesta segunda liga e dentro da própria equipa do Marítimo. Creio também que referi que o Goi era ponta de lança, não é, obviamente, é um jogador que É verdade. pode jogar como avançado ou a partir das faixas, mas muito mais numa lógica de agitador do que de jogador de área. Seguimos para o nosso Teatro dos Sonhos, que esta semana tem a bola parada. O Arsenal continua em primeiro lugar da Premier League, após ter vencido o Chelsea por 2-1, com ambos os golos a aparecerem em cantos. E ninguém terá ficado surpreendido. Os Gunners vão em 16 golos marcados na língua inglesa a partir de cantos, já igualaram o seu registro recordista de 2023-2024, e foi a 9ª vez esta época que fabricou um golo da vitória num lance desses. Tomás, sem entrarmos na discussão de ser feio ou bonito, dar-se tanta importância a este momento do jogo, estará o Arsenal a ficar demasiado aborrecido e a infectar o resto da Premier League com esta moda? Eu acho lógico que dentro da especialização que o futebol tem sofrido nos últimos largos anos, que se atribua um papel importante à bola parada. E com bola parada, não apenas pontapés de canto, livros laterais, a própria primeira bola, os lançamentos, enfim, tudo o que houver para trabalhar pode e deve ser trabalhado. Mas só vejo realmente um culpado na selvageria que temos visto na Premier League. E esse culpado é o árbitro, ou os árbitros. Porque basta irmos à Premier League, sei lá, de há 5 anos, e experimentem ver um pontapé de canto, e experimentem ver as diferenças para o que temos hoje em dia. E o que é quase contraditório, ou é mesmo contraditório, é que o VAR está cada vez mais com poderes reforçados. Portanto, eu já nem vou ao árbitro principal, que às vezes no meio daquela confusão toda, enfim, pode não ver, ou considera que há contacto dos dois lados e, portanto, deixa a jogada seguir, mas a questão dos guarda-redes tem de ser urgentemente revista. O Arne Slot, treinador do Liverpool, que foi crítico em relação à qualidade dos jogos, diz que só falta poder-se dar um soco no guarda-redes. Estão constantemente a ser bloqueados, sim. Constantemente, a todos os níveis, tem de ser revisto. Bloqueios até certo ponto, porque o que vemos neste momento não são bloqueios, é quase placagem em tempo real para que outro jogador possa ganhar a bola. E, portanto, é normal que dentro da lei, os treinadores queiram aproveitar o espaço vazio que há na lei para que as equipas possam marcar golos, porque é esse o objetivo do jogo, é chegar à vitória. O problema é que
com esta liberdade toda para as equipas que atacam na bola parada ofensiva, e não há mais nenhum momento do jogo, talvez da grande penalidade, mas aí é um momento individual. Não há nenhum momento do jogo em que as equipas que atacam tenham tanta vantagem em termos de proteção em relação às equipas que defendem, só mesmo nos pontapés de canto e lançamentos laterais. E isto, claro, está a levar a que haja mais golos, está a levar a que os treinadores se foquem mais nesta forma de ganhar os jogos sem ter de correr tantos riscos e sem ter de escolher jogadores mais criativos que possam surpreender, porque o ideal é ter jogadores fortes, é jogadores de jogo aéreo, é jogadores de duelos, porque é aí que o jogo se decidirá. Portanto, há aqui uma bola de neve que vai crescendo e crescendo, para mim, com um grande culpado, ou um setor que é culpado, que é a arbitragem. Basta recuar uns anos e fazer essa comparação do que acontecia e do que acontece agora. Em relação ao Arsenal, é uma equipa que joga pouco no sentido de espetacularidade e de estética, que nem sequer consegue valorizar as principais individualidades ofensivas. O Saka não está a fazer uma época extraordinária, o Eze aparece muito a espaço, o Gyökeres a mesma coisa, o Trossard, enfim, já fez grandes jogos, mas estamos a falar de um jogador um bocadinho secundário na hierarquia do Arsenal. E se formos ver as referências, são o Raya, os dois centrais, o Rice, Gabriel Magalhães, embora não esteja a passar a melhor das fases na temporada, ninguém está a ver o Saka com 15 golos e 15 assistências, ou o Trossard, ou o Eze, ou até o próprio Gyökeres, que até tem marcado golos, mas muitas vezes quase não toca na bola. Por isso, o Arsenal acaba por ser a equipa que reforça a tendência, não propriamente um culpado por si só, porque acho que o Arsenal joga com o que a lei permite fazer e as outras equipas simplesmente tentam replicá-lo. Rui, pronto, a verdade é que cá em Portugal ainda não vemos esta balbúrdia nos cantos que se vê Nem na vamos Premier ver. League, mas a verdade é que aquela moda de a cada bola de parado o treinador principal se sentar no banco e o membro do seu staff técnico se levantar e começar a dar indicações por ser o especialista em bolas paradas, Certíssimo. já se começa a ver cá. Sim, já se começa a ver cá e é cada vez mais frequente, e também o aproveitamento dos lances de bola parada. E eu, concordando inteiramente com tudo aquilo que o Tomás disse, a verdade é que aqui em Portugal vive-se um fenómeno um bocadinho ao contrário, é que qualquer toquezinho na pequena área acaba por ser considerado falta, ou até em zonas que não são exatamente a pequena área. E creio que isso é uma mentalidade óbvia do futebol português e que não vai mudar. Creio que, com exceção dos três grandes e pontualmente da equipa do Sporting de Braga, quando há esse tipo de situação é assinalada de forma inequívoca falta por parte dos árbitros. Vamos ver, e se calhar mais lá para o final da temporada iremos falar sobre isso, é a questão das mudanças que irão existir no VAR, que eu tenho algumas dúvidas que não vão tornar o jogo ainda mais parado do que aquilo Vamos que vê-las tem no Mundial. sido. Isso, E o VAR exatamente. veio quase substituir o árbitro, que era aquilo que É isso. garantiam as instituições, não iria acontecer. Não iria acontecer. E, sobretudo, eu creio que isto vai tornar ainda cada vez maior a desresponsabilização do árbitro principal, ou seja, deixar que muitas das decisões fiquem para o quarto, para o VAR. E depois há uma situação que me parece verdadeiramente inaudita, é, do meu ponto de vista, até inenarrável, que é o jogador que sai lesionado é obrigado a ir 1 minuto para fora das 4 linhas e o prevaricador continua dentro do Sim, campo. É deveria algo ser que eu não outro consigo jogador. perceber. Nesse Exatamente, caso, deveria ser outro jogador da própria equipa, porque senão não faz o mínimo nem sentido. mais. Sim. Claro que sim. Para fecharmos em beleza, ressuscitamos uma rúbrica que não visitávamos há algum tempo. O responsável pelo regresso da arte que vem depois chama-se Tiago Pitares, um espanhol de 18 anos que se estreou pelo Real Madrid esta época contra o Benfica e este fim de semana fez o seu primeiro jogo a titular pelos merengues contra o Getafe. Rui, o que tens a dizer sobre este médio adolescente que já se destacou no último Mundial de Sub-20? Sim, nós já tínhamos falado dele, que era Tomás Caril, na altura do Mundial Sub-20, como um dos jogadores claramente a seguir. Ele, curiosamente, tem dupla nacionalidade, é Como hispano-marroquino, o Brahim Dias.
exatamente, por via do avô materno, aliás, do avô paterno, é um jogador que, apesar de ser identificado como um jogador de La Fábrica, que é a forma como é tratada a Academia do Real Madrid, ele só chegou ao Real Madrid em 2023 e antes passou quer pelo Atlético de Madrid, quer pelo Getafe, quer pelo Leganés, portanto, conheceu várias formações diferentes até chegar ao Real de Madrid. Eu creio que é um jogador que está muito ligado ao Arbeloa. O Arbeloa foi o responsável pela promoção dele à equipa júnior e foi aí o primeiro ponto de contacto. Depois levou-o para o Castilha no início já desta temporada e foi aí que ele começou a dar nas vistas e é agora o responsável pelo lançamento dele na equipa principal e recordar-te, e recordar principalmente a quem nos ouve, que ele já tinha sido utilizado ainda por pouquíssimos minutos, quer no jogo da primeira mão, quer no jogo da segunda mão, no Bernabéu, entre o Real Madrid e o Benfica. Diante do Getafe, que foi um jogo que correu pessimamente para a equipa do Real Madrid, foi titular, é certo que acabou por pagar também pelo facto da sua tenra idade, acabou por ser um dos primeiros jogadores sacrificados, mas é um jogador interessantíssimo, tal como tinha mostrado na seleção espanhola no Mundial de Sub-20. E ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Para a semana estamos de volta. Um abraço.